Olá, boa noite. Sou Adriana Almeida Martins, sou do curso da Matemática e agora eu vou falar sobre a atividade 2. Nessa atividade, vou apresentar uma proposta de videoaula sobre o sistema de remuneração utilizando a história da matemática como recurso didático. Segundo os parâmetros curriculares, a história da matemática é uma forma importante de ensinar, pois ajuda os alunos a compreender que a matemática é uma criação humana, construída ao longo do tempo para aprender as necessidades da diferença da sociedade. Vou falar sobre o sistema de numeração antigo. Para começar, é importante mostrar aos alunos que os números nem sempre foram escritos de forma como conhecemos hoje. Na antiguidade, vários povos criaram maneiras próprias de representar a quantidade, né? Primeiro, eu vou falar sobre o sistema egípcio, um dos sistemas mais antigos e o sistema de numeração egípcia. Ele é utilizado como símbolos diferentes, né, para representar 1, 10, 100, 1000 e outros valores. Para formar números maiores, eles repetiam, né, esses símbolos. Por exemplo, se eu quisesse 30, eu utilizava três símbolos de 10, que é equivalente aos 30, né? E esse sistema ele não era posicional, ou seja, a posição dos símbolos não mudava esse valor. Esse conteúdo ele pode ser explorado com um aluno para mostrar como a humanidade começou a organizar a quantidade. Já no sistema romano, muitos conhecidos que é a numeração romana, que é o I, que é para 1, o V, que é para 5, o X para 10, o L para 50, o C para 100, o D de 500 e o M de 1000. Por exemplo, se eu fosse falar em algum século, representação, a gente fala muito sobre quando utiliza isso como século, no relógio, nos capítulos de livros, datas históricas, né, e nomes de reis ou papas. Para trabalhar esse sistema na sala de aula é interessante para os alunos reconhecer o seu uso de cotidiano, né? Que é o mais próximo que a gente reutiliza algumas vezes para eles conhecer como utilizar dentro de um livro, dentro de quando eles verem, né, conhecer os séculos, essas coisas. No outro sistema, a gente vai falar sobre o sistema grego. O sistema grego também é criado um sistema de numeração própria. Ele é utilizado letras de alfabeto para representar números. Esse sistema ele mostra diferentes povos encontrados formas diferentes de registrar quantidade e organizar informações. Explora isso também com os alunos, é importante para mostrar a matemática como foi construído culturalmente, né? E o sistema hindu. O sistema hindu, em todos os sistemas, o sistema hindu foi um dos mais importantes, pois deu origem ao sistema que usamos hoje. O hindu, ele desenvolve algarismo de 1 a 9. Também o zero, além das ideias de valor posicional. Depois desse sistema foi difundido pelos árabes e passou a ser conhecido como sistema indo-arábico. E isso foi uma das grandes avanços da matemática para facilitar muitos cálculos. Também vamos falar sobre a importância do zero. Outra característica muito importante é o zero, né? O zero, ele pode ser indicado ausência de quantidade e também ocupar uma posição no número. Por exemplo, o número 205, né? Então, o número mostra que não há dezenas, né? É uma das grandes vantagens do sistema decimal em relação a primeiro sistema antigo.
valor posicional, uma das características mais importantes do sistema decimal, que é o posicionamento, né? Significa o valor algarismo depende do lugar que ele ocupa. Por exemplo, 3 vale 300, né? Número 352, vamos se dizer. O 3 quer dizer que é centena, que é o de 300. O 5, que é o dezena, né? Que é 50. E o 2, que é unidade, que vale 2. E também tem o sistema decimal, né? Que é chamado assim com base de 10, utilizando alguns de 0 até o 9. Apenas os símbolos de 10 podemos formar em qualquer tipo de número. O agrupamento. No sistema de decimal, também trabalhamos com agrupamento de 10 em 10. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam uma unidade de milhar, e assim vai. Assim, eu concluo que trabalhar os sistemas numéricos a partir da história da matemática é uma estratégia muito importante para o ensino, porque ele permite que os alunos compreendam, né, que os números e os sistemas da contagem foram construídos historicamente e que a matemática é uma produção humana. Isso quer dizer que a gente tem história. Tudo a gente tem que ter um porquê para a gente poder começar a introduzir a matemática dos cálculos em si. A gente tem que contar para eles da onde veio, quando veio, como veio, a importância de cada um, como foi o surgimento de cada um, a comparar os sistemas antigos, né, com o sistema decimais, ajuda os alunos a compreender melhor as características do sistema que a gente utiliza hoje, aonde a gente chegou, por que a gente chegou. Dessa forma, o ensino se torna mais significativo, reflexivo e interessante. Obrigado.